Antes de começar, eu preciso pedir licença para colocar o pé nesse palco. No dicionário Papaxibé do Baixo Amazonas, pavulagem é a qualidade do pávulo. Uma pessoa que gosta de se mostrar, que conta a grandeza, que se acha maior que os outros. A gente percebe quando a pessoa está com pavulagem, quando ela conta uma história muito enfeitada. No popular, é alguém cheio de frescuras. A gente costuma dizer para ele ou para ela: tu já vês com a tua pavulagem, ou para com a tua pavulagem. A origem mais antiga da palavra pode estar no latim, pábulo, que quer dizer capim, pasto. Ou seja, o pávulo é da terra, é capim como os outros, mas se acha um pau d'arco, cheio de flores. Se acha uma castanheira, maior que as outras árvores. A palavra também pode vir de pavão, do verbo pavonear, encher-se todo, gabar-se a si mesmo. Mas depois a gente volta para essa palavra pavulagem. Vocês vão entender, eu espero. Eu sou de uma comunidade que fica às margens do rio Tapajós, Boim, a terra dos Tupinambás. Boim é uma comunidade que fica dentro da floresta extrativista Tapajós Arapiuns. Para chegar lá só tem um jeito: pegar um barco que sai 3 vezes na semana de Santarém, no Pará. São cerca de 12 horas de barco com aquela vista linda para a imensidão do rio Tapajós. Boim é bem pequena. Até certo dia só tinha 3 horas de energia elétrica por noite. E quando eu era criança, muitas vezes nem isso tinha. Mas era em Boim que eu ouvia muitas histórias quase toda a noite. Aquilo era muito especial. Lamparina acesa, café quentinho e as histórias mágicas da tia Maurícia. Para mim, a minha melhor contadora de histórias. Cresci, saí da minha comunidade aos 17 anos e fui ao mundo buscar novas oportunidades, conhecer outros espaços. Fui uma liderança jovem impulsionada pela ONG Saúde e Alegria. Participei, através de um negócio de transporte hidroviário na Amazônia, da primeira temporada do Shark Tank Brasil. Participei também de um reality show de uma TV holandesa. Eu fiquei 1 semana na casa de adolescente em Amsterdã e ele ficou 1 semana na minha comunidade. Enfim, isso resume um pouco dessa minha jornada em busca de ocupar novos espaços. Vim para Manaus e, além de jornalista, eu também tenho outra graduação. Eu sou professor de educação física, apesar de não parecer muito. E eu trabalhava com criança de 6 a 12 anos, até porque eu sou pequeno, então sempre tive pavor de trabalhar com adolescentes que são maiores que eu. E 6 a 12 anos são as séries iniciais do ensino fundamental. Numa das aulas de contação de histórias, para o meu espanto, eu percebi que meus alunos que estão em Manaus, tão próximo de comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas, desconheciam as histórias que eu cresci ouvindo. Aquilo foi decepcionante para mim. Tempo passou, veio a pandemia, muitas pessoas se foram, infelizmente. Nesse processo, perdemos também alguns contadores. Eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa para que esse conhecimento, essas nossas ricas histórias, rica cultura, fossem perpetuadas. Mas, além de perpetuar, eu queria que ela alcançasse mais pessoas, como os meus alunos aqui de Manaus. Porque muitas dessas histórias, a tia Maurícia, por exemplo, minha maior contadora na infância, partiu e eu não pude entrevistá-la. Não tenho registro nenhum a não ser as histórias que estão na minha memória. Os seus filhos também não continuaram esse legado de contadores, porque a oralidade, ao mesmo tempo que é muito forte, é muito frágil se não for transmitido. E as histórias e a oralidade amazônica, ela não está registrada em lugar nenhum. Até tem uma coisinha aqui, outra ali, uns causos distorcidos, uns personagens fora de contextos,
mas é pouca coisa. Essas histórias, a gente precisava fazer alguma coisa para que elas não se perdessem com o tempo. Além do mais, elas são muito bonitas para que fiquem só entre a gente. Daí nasce o podcast Pavulagem, para contar todas essas histórias. Um verdadeiro patrimônio cultural guardado, sem o devido reconhecimento, por essas pessoas incríveis, os contadores de histórias populares. E vocês devem estar se perguntando, mas por que pavulagem? Porque eu acredito que está tudo bem a gente querer se mostrar, querer se aparecer. E é isso que a gente quer, que as nossas histórias, nossa memória, nosso povo, nossa cultura apareça, no melhor sentido da palavra. E que histórias são essas? São as histórias dos seres encantados da Amazônia. Encantados, na nossa visão, são os seres que, animados por uma força maior, uma força que a gente não consegue explicar, habitam o céu, as selvas, as águas, os lugares sagrados. É difícil entender os encantados. Talvez a principal lição que eles nos ensinam é oposta a essa busca de significados. Nem tudo precisa de explicação. E por não ter explicação, não significa que não existe. Nós acreditamos, temos medo, percebemos a presença dos encantados de diversas formas. Boto, Curupira, Mussunquara, Jurupari, Matinta Pereira e muitos outros. Os encantados podem ganhar forma variada na cabeça de cada um. E nesses anos todos eu aprendi que isso não tem tanta importância, porque no universo das encantarias tudo tem tamanho, forma e cor que a sua imaginação permitir. E talvez esse seja o maior encantamento da floresta. Tudo pode ser e acontecer. O podcast Pavulagem vai além das 2 temporadas, dos 24 episódios, cada episódio falando sobre o ser encantado da floresta amazônica. O Pavulagem é presente, é doação, é momento íntimo com os contadores que abrem a porta de suas casas e compartilham cultura, histórias, memória e conhecimento. E eu percebi que a minha maior biblioteca está na mata, junto com os bichos e os contadores. Contadores como seu Tiago, como seu Pedro, como Laílson, contadores como a Dona Oneide, a Dona Maria, a Dona Margarete, contadores de várias gerações, contadores de diferentes povos e de diferentes territórios. Para entrevistar alguns deles, eu precisei viajar por mais de 30 horas de barco. Para vocês terem uma ideia que a Amazônia é imensidão. E a cada passo que damos aqui por entre a mata, damos de cara com o universo desconhecido, muito mais antigo do que o primeiro dos homens e muito menos racional do que nos ensinam na escola. Eu estou falando de sabedoria ancestral. O Pavulagem é presente. É eu olhar para a minha ancestralidade. É o que eu sou, é de onde eu vim. É eu me enxergar como contador de histórias. Lembra que lá no início eu falei que a pessoa pávula é da terra, mas quer ser um pau d'arco cheio de flores, que se acha uma castanheira maior que as outras árvores? Me sinto uma castanheira amplificando essas histórias. Me sinto um pau d'arco cheio de flores, recebendo inúmeras mensagens pelo Instagram de pessoas que se conectam com o passado, que lembram de momentos que a avó lhes contava histórias, que ouvem o Pavulagem em família. Me sinto uma pessoa pávula por poder visitar essas comunidades e os contadores, esses municípios. E esses contadores, vale ressaltar, eles também oferecem afeto, alimento, um lugar para eu dormir às vezes, e alguns deles a gente até vira amigos. E o Pavulagem é gostoso de fazer, me traz alegria. E tem cada história.
Numa das histórias, por exemplo, eu precisava conversar com o contador. E ele estava com uma semana bastante atribulada. De dia era impossível a gente conversar. E a gente resolveu marcar para a noite. Só que à noite, o gerador de energia funcionava até às 23 horas. E era o momento também que ele tinha para assistir o jornal e as novelas. Então, a gente decidiu que iria conversar, fazer a gravação, quando o gerador de energia fosse desligado. E aí, eu fui para lá, o gerador desligou, ficou um breu, escuridão total. História vai, história vem. Quando a gente deu conta, já era muito tarde. E as histórias fresquinhas, quem já ouviu as histórias dos seres encantados sabe que dá muito medo. E eu estava com muito medo e a gente não morava muito longe. E aí ele foi gentil de ficar iluminando o caminho com a lanterna de longe e eu saí correndo, a plenos pulmões, para chegar até a minha casa. Eu cheguei bem, mas o coração parecia que ia sair pela boca. Outro momento que eu tive muito medo foi na reserva indígena Raposa Serra do Sol, comunidade da Raposa, estado de Roraima. Eu fui atrás de conhecer a história do Canaimé. Canaimé é um ser encantado ele nasce de um indígena muito inteligente, mas que esse indígena ele usa do seu intelecto, do seu conhecimento, passa por vários ritos, mas ele é muito mau, ele faz maldades. Se o Canaimé quiser que você morra, não tem jeito. Em 2 dias, você está mortinho da Silva. Eu tinha acabado de ouvir essas histórias e eu tive que dormir do lado de fora de uma casa onde me deram abrigo sozinho por 2 noites. Agora pense, se para correr alguns metros eu já tive medo, imagine passar a noite toda sozinho do lado de fora de uma casa. Mas, além desse medo, eu também tive outros medos. Medo de não entregar um bom podcast. Medo, de certa forma, de respeitar nossas histórias e os nossos contadores. Medo do insucesso. Mas eu acredito que foi bom ter medo porque a gente fica mais vigilante. Assim como a gente fica à espreita com medo dos encantados. E o sucesso veio. Somos o podcast mais ouvido do norte do Brasil. Em 2022, ficamos no top 10 dos novos melhores podcasts do Brasil no Spotify. E eu acredito que isso tudo aconteceu porque eu resolvi olhar para trás, para o meu passado, para o meu povo, para a minha comunidade. Eu não precisei buscar fora. Estava em mim, estava no que eu sou, estava nas minhas origens. E eu lanço uma pergunta: será que vocês não devem olhar para a origem de vocês também? Enfim, fazer esse podcast foi uma verdadeira travessia, que assim como os nossos rios, foi uma travessia sinuosa, cheia de camadas e significados. A bordo desse barco imaginário, eu viajei por sons, vozes e muitos mistérios. Me conectei ao Maikson criança, como numa viagem ao passado. E eu espero que esse rio de mistérios tenha invadido cada um de vocês e que as nossas histórias de seres encantados da Amazônia, sejam suas também, para serem perpetuadas e principalmente ressignificadas. Porque eu não sei quem foi a primeira criatura a contar uma história no mundo, mas eu sei que cada um de vocês podem contar as nossas histórias de diversas maneiras, passando de pai para filho, de filha para sobrinho, de tia para sobrinho, de vó para neta. No podcast Pavulagem, no Spotify, eu te conto mais. Muito obrigado.